Olá, aqui é o professor Alexandre Rezende, eu sou neurocientista, sou neuroeducador e professor da Inova Business School. Hoje eu quero falar sobre uma temática que é uma temática que é bastante peculiar e que chama atenção cada dia mais, que é a experiência do consumidor. Uma coisa interessante é que quem trabalha com vendas, não importa se é serviço, produto, promovendo a sua marca, você precisa promover uma experiência muito especial no seu consumidor. Eu sempre gosto de começar essa temática falando sobre um nome muito importante na área do mercado, que é o Simon Sinek, onde ele diz que 100% dos funcionários são pessoas, 100% dos clientes são pessoas. 100% dos investidores são pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócio. Portanto, conhecer o comportamento humano é algo extremamente importante que faz toda a diferença na hora que você precisa entregar o seu produto, o seu serviço, a sua marca, a sua empresa. Então, é algo que precisamos conversar. Bom, quando nós olhamos para o nosso consumidor, uma coisa muito importante que temos que levar em consideração é que como que o consumidor toma decisão? Como nós tomamos decisão? 95% das nossas decisões são tomadas no nível emocional. Os outros 5% que é a parte racional que valida a decisão que tomamos. Portanto, pensando nisso, temos que estar sempre atentos no momento que estivermos conversando com o cliente para entregar aquilo que você quer. Um ponto importante, quando a gente pensa na parte emocional, na entrega, nós temos que sempre lembrar o fluxograma, como é que é o fluxograma das emoções no nosso cérebro. Tudo aquilo que chega ao nosso cérebro, não importa se for pela visão, pela audição, olfação, gustação ou até o tato, tudo que chega, obviamente, vai para suas respectivas áreas, mas aquela experiência, aquele momento que nós estamos vivenciando essa experiência, ele é inundado de pequenas, médias ou grandes quantidades de emoção. Então, basicamente, funciona assim. Aquilo que chega ao nosso cérebro, nós desenvolvemos um pensamento, mesmo que você ache que esse pensamento, você fala assim, aquilo que aconteceu que promoveu algo emocional em mim, ela aconteceu, eu nem pensei, mas sempre há um pensamento sim envolvido. E esse pensamento é o gatilho da emoção que vai desencadear o comportamento. Ou seja, isso tem que ser sempre levado em consideração quando você vai conversar com o seu cliente, porque, caso contrário, você pode tomar caminhos e esses caminhos podem ser bem errados e você pode não fechar aquilo que você quer. Então, saber se comunicar é algo muito importante. Uma das coisas que é sempre importante lembrar é o seguinte, como eu estou dizendo que nós somos muito mais emoção do que razão, tá? Eu gosto de usar uma porcentagem da seguinte forma: 90% de nós é emoção, 10% é razão. E desses 90%, 10% deles está presente no nível consciente, que é o que costumamos chamar de sentimento, ó, sente na mente, quando estamos conscientes daquilo que estamos sentindo, aquilo que está mexendo com a gente. Os outros 80% está no nível inconsciente, é ele que determina o nosso comportamento. Então, dessa forma, todos temos experiências, nossos consumidores têm as suas experiências e, logicamente, essas experiências vão determinar a forma como ele vai se comunicar, logicamente, desenvolver o seu comportamento e você pode explorar isso com bastante inteligência. Esse é um ponto importante. Existe uma memória bem aqui, atrás da nossa testa, aqui no lobo frontal, que é chamada de memória de trabalho. É a memória que nós utilizamos para entender tudo aquilo que chega todos os dias, a todo momento, na nossa mente. Se aquilo que chegou até nós, nós temos alguns arquivos já das nossas experiências, ele vai ser utilizado para embasar aquilo que chegou e aí nós entendemos. E dessa forma, podemos então ir interagindo com as informações que vão chegando a todo momento. Sabendo disso, e obviamente o contrário você pode pensar também da mesma forma, ou seja, se algo chegou e eu não tenho nada aqui em base na minha memória de trabalho, é isso que determina o não entender. Então, eu não entendi essa informação. Nos momentos de comunicação, é algo muito importante isso. Por quê? Ao chegar, ao abordar o seu cliente, primeiro, você precisa conversar, você precisa entender se ele é uma pessoa mais, se a pessoa é mais simples, se ela é mais culta, se ela é mais técnica e adequar a sua comunicação diretamente para aquilo que você quer.
para entregar com mais facilidade aquilo que você quer oferecer, o seu serviço, o seu produto e assim por diante. Tá? Então, assim, vou dar alguns exemplos para ficar um pouco mais claro quando você tem problemas de comunicação. Uma experiência que eu passei há muitos anos atrás, era um momento que eu ia jogar bola, só para você entender. Eu dei carona para um amigo meu e, ao chegarmos lá, no momento do jogo, esse amigo meu torceu o joelho, uma torção bastante séria. Peguei, coloquei no meu carro, levei para o hospital para um ortopedista dar uma olhada, e eu percebi claramente que o ortopedista que o atendeu, que eu entrei junto com ele, né, para ajudá-lo, o ortopedista que o atendeu era uma pessoa bastante técnica, dava para perceber que ele falava de forma muito técnica. Então, ele usava termos médicos muito complexos. O meu amigo que era formado em administração de empresas. Desta forma, imagina a confusão que deu. Quando ele usava termos técnicos, ligamento lateral cruzado, menisco, acometimento da articulação, usando termos muito técnicos, meu amigo ficava tenso. Falei, meu Deus, falei, calma, depois eu te explico, né? Eu sou da área médica, eu consigo entender bem, obviamente, os termos, mas ele não. Até que o médico disse para ele o seguinte: deite-se, por gentileza, deite-se em decúbito dorsal ali. Né? A palavra decúbito veio na cabeça dele e você imagina o que ele pensou, né? Ele achou que ia fazer um exame de próstata. Ou seja, a comunicação ali não deu muito certo. Eu expliquei para ele, não, é só deitar ali de costa, é isso que significa, mas a comunicação errada gera, portanto, um mal entendido. Então, dessa forma, você tem que sempre levar em consideração. Atualmente vivemos um momento, né, logicamente é um momento pós-pandemia, onde os consumidores, né, todos nós, ficamos muito adaptados a momentos de que eu peço algo pela internet, ele vai e me entrega. Ou seja, a experiência se tornou muito online. Só que pós-pandemia, ao momento que nós voltamos para o mercado, isso fica complicado. Por quê? No momento que eu vou para eu entro num restaurante, numa loja, obviamente eu quero aquilo que o meu cérebro se acostumou, a facilidade. Ou seja, vou lá, faço um clique, faço um pedido, o máximo de transtorno pode ser um atraso de entrega, que pode ser. Mas nesse momento que vivemos, a experiência para o consumidor é muito importante. Então, dentro disso, você nunca deve deixar de pensar que tudo aquilo que eu promovo de experiência, eu gero uma marca. E, obviamente, a gente pensa em experiências positivas. E essas experiências, logicamente, precisam ser muito bem pensadas. Um ambiente, luz, a organização dos móveis, até o aroma do ambiente deve ser pensado. Ou seja, para que o consumidor, naquele momento, ele tenha uma experiência, que ele consiga não só adquirir aquilo que ele foi buscar, um produto ou um serviço, mas também ele consiga ter uma experiência positiva. E isso vai gerar marcas positivas, fazendo com que ele tenha uma alta probabilidade de voltar a comprar novamente, a comprar o serviço ou o produto. Isso é algo que sempre tem que ser pensado. Gosto muito de usar exemplos de restaurantes de chefe de cozinha. Por quê? O chefe de cozinha, ele não vai lá, você não vai no restaurante de um chefe de cozinha para só comer, você vai lá para ter uma experiência. Então, tudo é pensado. A luminosidade do ambiente, a disposição dos talheres, dos pratos na mesa, tudo é pensado. Não é só o sabor do prato em si, mas toda a experiência que vai fazer com que aquilo encante o consumidor, que ele possa voltar novamente e trazer novas pessoas. A Disney trabalha muito isso, né? Ela consegue gerar experiências tão fantásticas que faz com que você não só volte, queira voltar, mas também diz para as outras pessoas, você não pode perder esse momento, essa experiência de viver algo tão fantástico como uma experiência, por exemplo, na Disney World. Então, algo que marca muito. Grandes marcas como Coca-Cola, Nike, sempre pensam nas suas propagandas, pensam de forma que gere uma experiência emocional, tanto que a Coca é uma das grandes marcas que vive e está presente na nossa vida constantemente. Assim, sempre quando você for abordar um cliente, lembre-se, a experiência conta muito. Se ela for positiva, ele vai querer ficar. Se ela for negativa, pelo nosso instinto natural, ele tende a fugir. Então pense bem nisso. Lembre-se que todos nós temos memória de trabalho. Se você souber se comunicar com mais clareza e precisão, você entrega com mais prontidão aquilo que você quer entregar. Perfeito? Espero que você tenha gostado. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.